cara olhou meu estômago, estava cheio de fungo. Ele pegou o meu exame, o médico não é o doutor Carlos, né? O médico da Santa Casa de Barra do Piraí, aonde eu tinha ido fazer uma endoscopia, porque eu tinha muita dor de estômago, né? Uhum. Aí ele tirou sangue também, mas ele não fez o exame de sangue, senão depois que ele viu a endoscopia. Aí ele viu uma quantidade muito grande de fungos, né? Eu estava cheio de fungos no estômago, né? Chamado Cândida, né? Esse fungo. Aí ele resolveu fazer um exame de sangue. Eu estava no Rio. Aí o Rogério ligou lá para a casa do Tony, que morava ainda lá naquela Guilhermina Game, dizendo que o cara não me falou nada, e nem ele sabia. Ele disse que o médico tinha dito para levar ele urgentemente lá na Santa Casa. Aí me pegou, olha, eu era assim, mesmo na casa do Tony, eu já estava começando a dormir o dia inteiro, né? Eu ficava no quarto do Bernardo, eles dormiam o dia inteiro, chegava de noite eu ia dormir no sofá, só dormia. Eu levantava assim para comer alguma coisa, voltava e dormia, né? Fiquei lá uns 15 dias assim, só dormindo. Aí ela tinha aquela empregada muito bacana da época lá da Bahia, ela trazia um suco para mim. O suco, Raul, eu demorava horas para tomar, porque eu só podia tomar assim de gole em gole. Meu estômago não aceitava eu tomar uma quantidade muito grande de água. Uhum. Então era um golinho assim, a fraqueza era tão grande que eu podia levantar um copo, não tinha força. Levantar um copo. Aí o Rogério apareceu lá com o Pimolho, com o filho dele, e para me pegar, para me levar para a Barra de Piraí. No caminho a gente parou no supermercado, porque eu tinha vontade de comer umas coisas, mas quando chegava a comida eu não comia. E aí ele era osso puro, né? Assim. Aí eu me lembro que nesse supermercado eu quase que não conseguia mais andar. Aí no dia seguinte eu fui para a Barra do Piraí. Uhum. Aí ele me chamou sozinho, o Rogério ficou na sala. Aí esse médico me chamou lá sozinho, olhou para mim e falou assim: olha, eu tenho uma notícia para dar para você e eu tenho certeza absoluta dela. Eu já fiz vários testes no seu sangue, não aceitei o primeiro resultado. Você está com uma infecção de HIV. Aí naquele momento, assim, a primeira coisa, não sei quanto tempo que eu vou viver mais, né? Porque eu estava já sentindo muito mal. Né? Eu cuspia sem parar. Porque aquelas aftas, elas soltavam líquido, né? Então eu tinha que ficar com uma cuspadeira. E eu fiz isso no médico da Sorocaba, eu cuspia sem parar. Ele chegou a dar um cinzeiro para eu cuspir, eu enchi o cinzeiro de cuspe. Eu não parava de jogar a saliva para fora. Não, aí numa dessas, quer dizer, aí quando ele falou isso, aí ele me falou imediatamente: olha, tem um cara aqui em Barra do Piraí, que é um especialista, e ele viaja para todos os congressos, ele é muito bom. E se você quiser, eu coloco você no programa de Barra do Piraí. O endereço do irmão do Rogério, que morava lá, né? Uhum. Porque tem que ser morador, né? Basta você vir, quando você vier fazer exame, fica aqui de vez em quando, na Barra e tal. Aí eu passei lá uma noite, na casa da sobrinha do Rogério, que era secretária desse médico, eu fiz todos os exames de graça. Aí eu fui ver o Dr. Carlos. Eu digo para ele que até hoje eu me lembro como eu vi o posto de saúde. Porque eu vi um posto de saúde luminoso, com umas portas negras que se abriam, assim, uma visão assim estranhíssima, né? Eu me lembro de eu ter ficado sentada numa cadeira e ele aparecer, e aí conversou comigo e disse: olha, eu não tenho remédio, eu sei o que você tem. Você tem 3 pontos só, onde as pessoas têm que ter 4.000, e eu preciso dizer o seguinte: qualquer coisa que você pegar, qualquer pneumonia, qualquer coisa, eu não poderei fazer nada. E eu não tenho remédio aqui, porque eu tenho que te inscrever no programa e vai demorar 30 dias. Aí, ao mesmo tempo que ele deu esse péssimo diagnóstico, ele começou a virar a farmácia, para ver se ele encontrava algum dos remédios, né? Uhum. Não encontrou. Uhum. Aí ele voltou para mim e falou: vamos fazer o seguinte, você vai para casa e vai tomar toda noite um Bactrim, para se você tiver alguma pneumonia, alguma coisa, o Bactrim segurar. E eu vou providenciar o remédio o mais rápido possível. Isso era no dia 9 de setembro. O remédio chegou no dia 28 de setembro. Esses 20 dias, eu
não tinha pena de mim, não sabia o que estava acontecendo, tinha uma indiferença, assim, é estranho, porque eu não tinha luta nenhuma. O Rogério diz que nunca viu uma pessoa lutar pela vida como eu lutei. Ele, de fora, via essa luta. Eu não percebia. Por exemplo, quando eu comecei a tomar os remédios, o doutor Carlos dizia para mim que não podia tomar os remédios sem comer, né? Então eu vinha um prato assim com um sanduíchezinho às meia-noite, aí o Rogério não saiu daqui enquanto eu tomei os remédios. Me dava remédio meia-noite, 8 da manhã, porque eu não estava prestando atenção em nada. Né? Uhum. E aí, em uma semana, eu comecei a sentar. Não, mas ainda não tinha força para abrir janela, para abrir porta, para ir à cozinha, para tomar banho. O Rogério me levava no colo, me botava no chuveiro, tinha água quente aqui, né? Uhum. Aí me botava uma camiseta, me deitava na cama e pronto. E ele entrava e saía o tempo todo. A impressão que eu tenho é que de vez em quando ele aparecia, sentava lá, dava um mingau na minha boca, depois desaparecia. Aí depois aparecia de novo, né? Aí eu comecei a reagir contra o Rogério, né? Foi quando eu comecei a ficar boa. Que eu não gostava de comer aquelas papas mucilon, sabe aquelas coisas que dão para bebezinho? Né? Uhum. Aí eu comecei a pedir para trazer aveia. Aí o Rogério começou, aveia? Para que aveia? Aveia não! Eu disse, aveia. Aí finalmente ele começou a trazer as minhas comidas, né? Que era aveia, né? Mel, melado. E aí é que ele acha que eu lutei pela vida, porque eu comecei a lutar pela qualidade de comida, primeira coisa, não queria aquelas porcarias, né? Isso há quanto tempo? Aí não, aí começou isso em setembro, 29 de setembro começou o tratamento. Mais ou menos no final de outubro, começo de novembro, eu comecei a ficar com força. Aí vinha uma moça aqui fazer a cama, lavar a louça, tal. Ela nunca nem vi, assim, quer dizer, eu ignorei a presença dela como se a minha mente não estava focada em nada, né? Eu estava sempre sonhando, dormindo, sonhando, outra dimensão. E quando eu falava com você, eu não te contava, né? Você ligava, né? Eu falava com você, mas não contava, né? Só dizia que estava com uma gripe atrás da outra, né? Mas não falava, né? Não tinha falado ainda para ninguém, né? Então, quando chegou em novembro, eu já comecei a levantar, né? No dia 19 de outubro morreu. O Wade não sabia ainda? Não, o Wade eu falei no dia que eu sou claro. Eu falei, I have bad news, I have AIDS. O Dante morreu no 19 de outubro, eu estava começando a recuperar. E eu já estava vindo falar com o Dante da comida para ele. Eu comecei a me recuperar, mas ele era uma tristeza só, deitado, nem se mexia, né? Com aquele vai e vem do Rogério, ele preso, os 2 filhotes aí correndo por aí, e presos também, né? E aí ficaram presos o tempo todo, né? Porque nenhum cachorro podia chegar perto de mim, porque o Rogério tinha passado doença. Aí eu vinha aqui na porta, chegava aqui na metade e falava com o Dante, né? E voltava para cá. 19 de outubro. Novembro eu comecei a ficar forte. Você chegou em dezembro. Eu quase não tinha cabelo, lembra? Uhum. Eu perdi quase que metade do meu cabelo. Eu me lembro que eu fazia rena na cidade, né? E cada vez que eu ia lá, caía chumaços de cabelo. E elas não quiseram mais me atender. Elas viram que eu estava com alguma coisa muito séria, elas não quiseram mais me atender, lavar a cabeça. Ah, mas a senhora tem que ver o que tem, porque está caindo todo o seu cabelo. Eu disse, não, mas é assim mesmo, o cabelo cai e tal. Mas aí não, aí em novembro eu comecei a ficar forte. Em dezembro eu mandei o Rogério embora. Não, você vai dormir na sua casa, quero que você traga só as minhas coisas e vai dormir na sua casa. Aí ele falou, você já está boa, já vi que você está boa, já recuperou. Porque ele ficava num sofá, eu ficava no outro. Nem ia para a cama, nem nada. Eu fiquei doente o tempo todo no sofá. Aquele sofazinho seu ali, né? Ali que eu fiquei doente. E ele no outro sofá, né? Porque ele tocava o despertador meia-noite, tinha que levantar, pegar água, botar um remédio na boca. Realmente o Rogério fez um trabalho assim fantástico, né? Porque não teria realmente sobrevivido, né? Ele foi muito bacana, né? E ele não enchia muito o saco, nem nada, não. Só dava comida, né? Fazia só o necessário. Ele achava que eu ia morrer e estava desesperado, né? Eu ia morrer na mão dele, assim, no meio da noite, né? Ele achou isso. Aí ficou, não, aí quando chegou Aí a dona Odila, por exemplo, ela fazia as compras dela, ela nunca ofereceu assim, por exemplo, Rogério, você quer que eu compre umas frutas, umas coisas para a Tereza? Nunca. E nunca subiu ali no portão, porque ela achava que, ela só perguntava o que eu tinha.
qual era a doença dela, e morria de medo de pegar, ela não sabia o que era, achava que se ela viesse aqui ela ia se contaminar. Então nunca veio nem Cândida, nem Abel, nunca trouxeram uma cesta de frutas, nunca ninguém apareceu aqui, né? Nem o Tuninho apareceu. O Tuninho era bacana se eu fosse para a casa dele, né? Aí eles eram gentis, carinhosos, eles mudaram muito. Nessa época eles ainda eram pessoas muito mais, menos atazanadas, menos loucas, né? Eles eram mais calmos. Não, e aí pronto, quando chegou, você chegou, né? Eu te contei lá na casa do Tony, né? Você lembra? Lembro. Te contei lá na casa do Tony. Não foi nem na casa do Tony, foi no. O carro estava com problema no mecânico. No mecânico, pois é. E aí não, aí aos poucos eu fui recuperando. Mas eu tinha um pulmão muito ruim, porque eu estava sempre com uma catarreira louca. Eu fazia nebulização todo dia, né? Uhum. Fazia nebulização todo dia. Todo dia eu precisava de nebulização. Nebulização era todo dia. E era assim, qualquer chuvinha eu ficava encatarrada. Mas é assim, quer dizer, agora o Dr. Carlos disse para mim que eu perdi um dos tratamentos, e que agora se eu bobear com esse, que não tem outro. E você já perdeu 2 remédios hoje? Só hoje, primeiro dia que eu fiz isso. Eu pensei que eu ia lembrar do vermelhinho, né, que é o mais Mas é engraçado que você faz, parece que você faz um pouco de propósito. Assim. Não, é porque muita gente me distrai, eu saio do meu eixo. Não, mas você devia poder parar tudo que você está fazendo para tomar um remédio. Mas aí é que tá, não para. Não, mas eu acho que você se testa com isso. Você gosta de se testar com isso. Isso eu acho que... Não, vale eu juro que não é, eu não estou me sabotando, não. É que, por exemplo, o que aconteceu hoje é que eu falei para o Ed que eu queria tomar o remédio junto com uma cerveja. Só que aí a cerveja fez eu esquecer o remédio. Aí quando chegou o segundo remédio, eu pensei, bom, o segundo eu vou lembrar, vai ser antes de sair com o Daniel, que o Daniel vai sair, né? Que eu vou pegar uma carona com o Daniel, eu tenho que pegar o remédio antes. Esse aqui tá achando. É verruga, rapaz? É verruga. Aí ficou naquela. Eu fico com muita ansiedade quando tem muitas pessoas, eu pioro muito. Né? Eu estou ficando cada vez mais complicado isso. Né? Eu tenho uma ansiedade brutal, né? Eu estou chegando ao ponto que quase que eu só fico tranquila mesmo sozinha. O Andy não está me agitando mais, mas quando é você e o Andy já é um pouco agitante. Aí também o Daniel e a Jaqueline adicionam um pouco mais. Né? Você imagina 50 pessoas no almoço do Gilberto, quem que não foi de speed, né? Não é, Tocha? Bom mesmo quando a gente tá só e a gente fica falando, a mãe fica falando com a Tocha fica falando com a mãe, a gente conversa muito, né? Tocha, conversa com a mãe assim, ó. Quer ver o Arco conversar? Agora não, porque ele conversa, ele roda. Tocha, fala com a mãe, fala. Fala assim pra mim. Vem cá. Ah. Meu gatinho rola. E ele fica bravo, sabe? Quem fica? Lá? É um Costa assim, bravo, né? Sei muito bem o que é. Mas aí esses dois aí foram tomando lugar do Dante. É diferente a minha relação que eu tinha com o Dante que eu tenho com eles. Já com eles é muito boa também. Que eles estão fazendo uma função. O Dante teve uma função enorme também de proteção aqui. Naquela casa do Rio, aquilo era uma coisa. Ficava aquele Geraldo querendo ir lá de madrugada, mas não ia. Telefonava, só ia se ele me pegasse no telefone e mandava eu prender o Dante. Ninguém entrava lá. E quando eu trouxe o Dante para cá, foi uma loucura também. Ninguém vinha aqui. Né? A única coisa interessante do Dante é que ele se deu bem com o Hernani. Né? Uhum. Ele aceitou bem o Hernani. Aceitou bem o Rogério também. Aceitou bem o Hernani. O Hernani botava ele na coleira, passeava com ele. Porque o Dante tinha os hábitos de cachorro da cidade, né? Ele gostava de andar na coleira. Esse daí nem sabe o que é coleira, nunca. Ó, para de cheirar a tocha, já dá briga aí. Você tem que respeitar ela.
É o cheiro que eu acho que é parecido com o meu e que faz com que ela se acalme. Né? Você sabe que ele é meu filho, né? Como é que você sabe disso? Como é que você sabe? Fala pra mãe. Fala. Eu disse pra eles. Não, é o cheiro. O genético, o ente já é um ser diferente. Não tem o mesmo cheiro. Por isso que ele aceita você e não aceita o ente. Também o ente faz tudo para não ser aceito. É só dar uma carninha, falar com calma. Né? Ela faz uma coisa que eu não gosto, que de noite, quando eu estou dormindo, ela vem e mete o focinho dela na minha boca. Assim. Aí me acorda, né? Tocha, deixa eu dormir, cara. Arco não, arco é muito independente. Olha os raios lá. É. Olha só os raios, Tocha. Tocha detesta raios, Giovana. Tocha. Senta aí. Ah. Agora pra lá tá tranquilo, né, Raul? Hein? Oi? Pra cá tá tranquilo, não Tá. vai chover pro Rio. É. A chuva agora tá lá pro lado de São Paulo, quer dizer, Itaguaí, Angra, aquele lado de lá. Itaguaí, Angra, litoral sul. Essa casa é sudeste. Não, sudoeste. É igual a do Rio. Impressionante que essa casa foi construída com a mesmíssima direção da casa do Rio. À frente da casa do Rio? Não, à frente, não. O sol do Rio se põe, ele nasce do lado do quarto doente e se põe. Não, ele se põe do lado da casa 14. Ele nasce na 16 e se põe na 14. Eu acho que o sul é a varanda e o norte são aqueles quartos. Mas é que o sul ali é um pouco à frente da casa, né, que é a varanda. Enfim, a posição dessa varanda, olha o avião vindo lá no meio da tempestade. Cão de guarda essa cadela, que ela não sai de perto de mim, não. Olha o raio, Tá caceta. impressionante. Ai, Toxinha, senta aí, fica na frente da minha paisagem. Eu tomo uma conta da minha mãe, Raul. Não largo ela nem um pouquinho, né, Toxinha? O dia inteiro tomando conta da minha mãe. De noite também, vou ver ela várias vezes para ver se ela está respirando, se ela não morreu, se ela está ali. Não é minha Toxinha. Essa música deles agora tá parecendo canto, né? Essa aí. Uau! Onde foi? Caceta! Depois daquela montanha lá, né? Ih, chegou mais perto. Chegando mais perto. Tem que contar agora, vamos ver se vai vir pra cá. Eu tô achando que de repente chove aqui. Tá tudo desligado? Tá. Ih, a bomba tá desligada. E a geladeira? A geladeira tá ligada ainda. Precisa desligar agora. Deixa eu ver.
Pode. Mais ou menos 18 quilômetros daqui. Uhum. Mas ele está vindo, agora está ali. A geladeira só na hora, né? Vou chegar muito perto, agora não vou chegar. Vou ligar a televisão. É que Guarabira, a mídia séria. Estranho tá essa temporal ali. Dance to the music. Puxa, mas que vagalume potente. Olha lá aquele vagalume ali, ó. É. Olha como ele tá longe, irmão. Olha que potente que ele é. Muito potente. O que você acha dessas músicas dele? O que eu acho?
Não, eu digo assim, comparando com o gospel, você acha que eles são muito fubertos, né? Que você vê que a guitarra só faz pom, pim, pom, pim, pom, pim, pom. Lá atrás você está bloqueado desse som, é um espetáculo. Só que não tem tempestade para você observar. Pega aquele negocinho de mosquito pra mim. Onde é que tá? Tá por aí, não sei. Eu vou pegar no piano. More new and exciting electrical phenomena. Uhum. Botar nas suas costas, você nas suas costas não consegue, não. Cuidado, hein? Tá bom. Opa. Valeu. Eles adoram esse lado aqui da gente. Bom, pegar pra perna, né? Theory. This is Não, scientific só dessa fucking não. fact. Viu Yeah. aquele? Vi. Eles não estão tão longe assim, não. Aquilo ali, Wow. bom azul. Esse aí. São 5 quilômetros agora. É bom azul. Na hora que chover, a gente tem que ir. When you go walk, you don't improve things like walk around the middle of a golf course with great fucking Não, não anda na chuva. Yeah, it depends on where you are, you know. So stop them saying that because the fact is that we shouldn't walk in the water when there is lightning. No? No, in the water, uma poça d'água, claro que não. No, it's not. Estou falando quando começar a chover para não sair lá fora. Não ficar na água. So you heard from your old friend, your caretaker? No, I think she's dead. Yeah? I don't want to go. Stealing Oh, please. Tá difícil. É o espírito da minha babá chegou aqui. Outro dia eu estava indo, eu, Nélia e a Nelise, para a minha casa para escolher o quadro, né? Então a gente estava falando, né? E ela não sabe, né? Eu estava falando que a minha família do meu pai, essa família de Margarida da Silva, não, eu acho que é a família Margarida da Silva, é. Cada criança que nascia, ela tinha um verso que ela escolhia em alemão, que era o verso dela. Então quando chegava Natal, essas coisas, cada um tinha o seu verso. O verso do meu pai em alemão ele ficava 1 hora falando. O meu era pequenininho, então era assim. If is klein, mein Hart ist, if is klein, mein Hart ist, foi isso, não, mein Hart ist heim, for Jesus alive. Meu coração é limpo para Jesus sozinho, e coloca a saúde. E teve 8 filhos, né? E aí a mulher morreu, depois no parto do 8º filho, e ele casou-se então com a irmã dela, que foi quem criou as crianças, mas aí ele não tinha muito saco para ficar no interior. Aí ele vinha para o Rio, né? E ele pegou o filho mais velho e botou na escola de medicina, que foi o vovô Álvaro, né? Que era o único culto, o único que recebeu do pai tudo isso. E botou ele. Você vê que a inveja já vem desde essa geração. E botou ele como diretor da casa de saúde. E aí os outros filhos, um foi para o exército, o outro acabou se formando aí lá para Vassouras, Valença, né? E aos poucos eles foram indo para o Rio, né? Principalmente os que ficaram loucos, né? Porque teve 2 que enlouqueceram, né? O tio Haroldo, que era louco. Ele não era louco, ele tinha uma coisa assim meio parecida com o Joãozinho, a gente não entendia o que ele falava, né? Ele morava na casa de saúde, passava o dia inteiro de pijama andando pela casa de saúde. Era o tio Haroldo. Esse morou na casa de saúde até morrer. Aí tinha a tia Georgina, que também passou anos na casa de saúde, que também ficou louca um período, nervosa, né? E finalmente E aí o Wolf ficou na casa de saúde e trouxe meu pai para ser diretor.
Quando houve a briga foi mais ou menos assim, a tia Dulce casou-se com o Lei e o tio Carlos, eles começaram a vender o laboratório de São Paulo e o tio Carlos disse que o laboratório tinha falido, que ele não tinha um tostão, meu pai não acreditou. Aí a tia Dulce trouxe o tio Carlos, convenceu o vovô Alvo de tirar o pai da casa de saúde e botar o Carlos. E aí começou a confusão, porque aí o Carlos veio ser o diretor da casa de saúde e o pai foi expulso. Aí é que eles dividiram as ações da casa de saúde, o vovô Alvo morreu logo depois, isso aconteceu em 59, ele morreu em 61. E em 59 ele tirou o pai da casa de saúde, deserdou nós todos da limitada, disse que nós nunca poderíamos ser sócios, fez a partilha dele, deu a casa de saúde, o negócio, que ainda não era registrado na Judiciária, mas já era considerado uma empresa, ele deixou as ações já no testamento dele, divididas entre a tia Carmen e a tia Dulce e o tio Carlos, e tirou o pai da limitada. Isso em 1959, morreu em 61. Em 61, quando ele morreu, a tia Carmen resolveu sair da limitada e ficar só na São Sebastião, né? Tanto que ela tem uma parte maior, mas não da limitada, do imóvel, da Bento Lisboa. E ela saiu da... Então ela sempre teve uma participação maior, porque ela trocou, ela saiu da... Não, ela botou a parte da limitada para o João Rafael e Elizabeth. E ela saiu do imóvel, não, ela saiu da Normac do Brasil, que nessa época chamava-se Laboratório de Fissan, que foi vendido para o Axê, ela pediu para sair. Foi por isso que ela pegou mais espaço na Bento Lisboa. Pediu para sair e trocar pela Bento Lisboa. E aí tio Jacques pediu ela para não entrar na limitada. Aí ela pegou a limitada e dividiu entre João Rafael e Elizabeth. Quando ela fez isso, a tia Dulce dividiu a limitada entre Francisco e Marcelo. E quando aconteceu isso, o pessoal de Mato Grosso todo passou para os filhos. Aí a nova geração pegou a São Sebastião Limitada, a filha da Maria Aparecida, os filhos do Paulo Jorge, as duas filhas do Francisco, todos esses de Mato Grosso, todos esses assumiram, passaram a ser sócios da Limitada. E o João Rafael Elizabeth e Francisco e Marcelo. E nós fomos fora. E aí isso passou 20 anos, quase 20. Agora isso foi perto, hein? 1, 25, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, acho que do outro lado da montanha. And then the other problem when you were chopping, maybe somebody's going to burn you to give you some fucking oregano instead of your shit. Really a hassle, you know? So when we were fucking around with my friend Chuck, because he was like, I was like really into getting high, you know? And we weren't rolling joints, we were using those little brass toke pipes, you know the ones I mean? It's like you know the opium pipes they sell in Chinatown? Mm-hmm. It's just like you take that and you remove the stem or cut the stem down, so it's like just a little thing you can keep in your pocket. Mm-hmm. So you can smoke it toke by toke. It's more efficient, right? And also for hash, right? So I always used to have my little. I would always have like a little aluminum screw top film case with herb in it, you know, and my little pipe. That's my kit. And so one time we were just decided to fuck with Chuck and Fred, and we on purpose we put oregano in the thing, you know, and they totally got high, you know. They totally got high. I said, you see? They totally got high, completely stoned. Talk about Psychological shit. a lot of pieces this one. Yeah. The trophy. But that was really funny. That was outrageous.
But so when you call up one of those delivery things Uh-huh. and they deliver it to you, how much do you have to pay? $50 or something? Yeah, it's 50 per case, per plastic case. What's in a plastic case? Plastic case is like, Don't you have a dustpan to put Yeah. in? Yeah. plastic case is like an inch by an inch Uh-huh. by half an inch or something. Uh-huh. Yeah. Filled with, packed with like four buds, pretty much. And so that gives you what? How many joints? It doesn't give me any joints because it's not worth making joints out of it. You They're smoke just, it in a a pipe. pipe, yeah. yeah. So you can, Get how many hits? oh, you can get 60 hits. 60 hits, yeah. Yeah. And one hit is one hitski. It is. It's Skaya. One hit This guy. there is like, Watch you don't drop that on the floor, man. Put that in the 3 dustbin. hours. It's much better. no, I got it. You sure you got all the glass up on it? Yeah. Deve estar zoando, estação. A cabeça está cansada. Não talvez. Relaxar. Alguns, muito calor. Agora veio a Europa. Eu acho que eu estava na cozinha, muito calor. Os cachorros são muito quietos, né? Yeah. Quando você vê que os cachorros lá de Itanhangá, tudo estéril. Ah, my gosh. Uma tendência e piorou, é muito ruim lá. É bom, é culpa um pouco do dono, mas também a raça, né? Essa raça é muito quieta. O Rottweiler é muito quieto. Ah, também, né? Ele não gosta de latir, ele não gosta de. Ele é muito tranquilo. O cachorro, o Dante fica horas assim, olhando a paisagem, assim, sem mexer a cabeça, assim, totalmente parado, olhando fora. A tocha já fica mais agitada um pouco. Mas ele é um gênio, assim. Capaz de ficar parado sem mexer durante horas. I remember something. There's this other book that's even, in some ways, I think the science and the sophistication of it, even though the people are not as popular as Barry Sears, it's called Protein Power. Mm. You know it? Uh-uh. My mom sent it to me. Or Don, I don't know who, somebody. So I can, maybe I have to see if I have it at the house, we'll just give it to you. Or it's paperback, you can just check it out. But it's very similar to his own. Mm-hmm. Very similar. If you're interested in seeing a side-by-side comparison of all these diets, you can go on the Slate and go in the archives. I think like a year and a half ago they had, they did one of those reviews of all the diets, Mm-hmm. and they did like 10, including the crazy one that's what's it called? The Okinawa diet. You know the Okinawa diet? Was based on the premise that the people that have the greatest lifespan on Earth are Right. from Okinawa, so it's all this, it's interesting, right? I don't know. I like this type of stuff. Yeah. Well, then there's this whole question of wild salmon or whether it's farm salmon, right? So then they did, the New York Times, they went around to all these delicatessens and places that claimed they were selling wild salmon, and they have a way of not understanding whether it's wild salmon or not because of the colorant. And because the farm salmon, in order to get that color, they have to add, it's kind of something like a natto. It's one of those colorants, right?
and testing the flesh of the fish, they can determine whether it's wild or farmed, right? So they determined that most of the places that were selling wild salmon was not wild salmon. Aí eu tiro, faço uma cena, as pessoas dizem, beleza, interessante, valor e tal, mas é muito pior do que isso. Uma pessoa que eu gosto. Agora, não sou só eu, mas eu sou pior do que o Guilherme, do que aconteceu com o Luiz, porque eles ainda se viraram mais do que eu. Eu me virei na época da Novos Usos, foi quando eu dei um chega pra lá, comecei a me enfiar, foi quando eu consegui mais ou menos respirar, né? E aí acabou. Esses tem que, na hora que for, o cara que for moldurar, corta essa pontinha, bota ele no passepartout creme, porque eles já ficaram todo creme, não usa mais papel branco para moldurar. Esse tem defeito, né? Ele tem você imagina que você com lápis de cor assim, ó. Já trabalhei. Eles são mais amassados que foram trabalhar muitas vezes, isso é muito bom. Esse é um saco, mediu. Mas esse está muito amassado de ficar enrolado. Mas esse sabem tratar.